Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores membros do Governo, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores deputados. Procedemos hoje ao encerramento das comemorações do Centenário da República e, nessa circunstância, interessa sublinhar a importância que o 5 de outubro representou para o nosso destino coletivo. A República, que pôs fim à monarquia, trouxe ainda o progresso no plano dos direitos humanos, no plano social, na laicização do Estado, na liberdade religiosa ou na consagração do serviço público. Mas é hoje, sobretudo hoje, importante não esquecer que este valiosíssimo património foi conseguido num período em que era visível a iniciativa popular. E é hoje, sobretudo hoje, importante não esquecer que a República conheceu governos que, desprezando as promessas feitas, levaram ao enfraquecimento do apoio popular à República, que em nada contribuiu para contrariar o golpe militar de 1926. Um golpe que instituiu a ditadura fascista e que impôs profundos retrocessos que só foram ultrapassados com o 25 de abril de 74. De certa forma, com a Revolução dos Cravos, procedemos à reimplantação da República e dos seus ideais. Recuperamos as conquistas da República que tinham sido eliminadas pelo Estado Novo. Com Abril, os portugueses conseguiram o direito ao subsídio de férias, o direito ao 13º mês, o trabalho com direitos, o Serviço Nacional de Saúde, o passe social, os serviços públicos e todo um património que nos permitiu sonhar com mais e mais justiça social. E hoje, perante a ofensiva aos direitos de quem trabalha, é também tempo de perguntar a quem nos tem governado o que é feito da justiça social. E hoje, quando vemos a coisa pública a emagrecer, substancialmente, é também tempo de perguntar: terá sido no interesse coletivo que o Governo ofereceu de mão beijada os direitos especiais que o Estado detinha em empresas estratégicas e que valiam milhões e milhões de euros? Será a pensar no interesse dos portugueses privatizar empresas que dão lucro, como é o caso dos TTT? Mas também é tempo de perguntar quem inventou e fomentou as parcerias público-privadas? Quem se recusou a tributar milhões e milhões de euros dos dividendos que as grandes empresas distribuíram antecipadamente no ano passado? Quem tem permitido os fabulosos benefícios fiscais à banca? Quem se tem recusado a tributar as mais-valias geradas pela venda das participações sociais? Quem tem permitido a fuga de milhares de milhões de euros do país? Quem se tem recusado a acabar com os paraísos fiscais? Nós sabemos quem foi e vamos dizê-lo. Foram os mesmos que cortaram nos apoios sociais, que cortaram nos salários, nas reformas e nas pensões, que agravaram brutalmente a carga fiscal sobre quem trabalha, que encerraram centros de saúde, que inventaram as taxas moderadoras, que fragilizaram o Serviço Nacional de Saúde, que em vez de combater o desemprego, fizeram mais um jeito aos patrões, facilitando o despedimento, que privatizaram os prejuízos do BPN. Foram os mesmos que, colocando a economia ao serviço de alguns, que têm governado apenas para uma minoria, levaram a economia da nossa República ao estado em que está. O nosso património coletivo encolheu. A generalidade dos portugueses está mais pobre, mas os bancos e os grandes grupos económicos continuam a engordar alegremente. E é verdade que nos últimos 30 anos já passaram muitos governos, mas os partidos responsáveis por este quadro são apenas 3, como se sabe: PS, PSD e CDS-PP. E o que temos hoje? Temos um governo que durante a campanha eleitoral não aceitava mais aumentos de impostos e que iria cortar nas gorduras da República. Mas afinal vieram aumento de impostos. Foi-se o 13º mês, foi-se o subsídio de férias. Afinal, as gorduras, os gordos, são os pensionistas e os reformados, que vão pagar mais pelos medicamentos e pelo acesso à saúde com menos dinheiro. Gordos são os doentes que têm de ir a pé para o hospital. Gordos são os funcionários públicos que vão ficar sem o subsídio de férias e sem o 13º mês. Gordos são os trabalhadores do setor privado que vão trabalhar mais meia hora por dia sem receber por esse trabalho. Gordos são os transportes públicos, com os privados a prepararem-se para o monopólio. Gorda é a ferrovia, que vai emagrecer mais 630 km. Gordas são as 850 mil pessoas que vão ficar sem comboio. E magros são, afinal, os banqueiros e os grandes grupos económicos, os do costume, os únicos que continuam a engordar com a crise. Nos últimos 2 anos, os 5 principais grupos financeiros a operar em Portugal apresentaram lucros que ultrapassam os 4,4 milhões de euros por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, e mesmo assim continuam a pagar apenas uns trocos, umas migalhas de impostos.
Em jeito de um ajuste de contas com Abril, o Governo insiste em alimentar a gula infinita dos grandes grupos económicos, nem que para isso tenha de lhes oferecer os direitos especiais que o Estado detinha em empresas estratégicas. E a vontade do Governo em matar a sede aos senhores do dinheiro leva-os até a privatizar um setor como a água, esse bem fundamental à vida, que pela sua importância deveria continuar nas mãos da República e nunca ser visto como uma mera mercadoria. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, a República exige a defesa do Estado Social e meios para vencer os desafios ambientais à escala global, o que só é possível garantindo os instrumentos que a própria República nos ofereceu e, desde logo, a indignação. Indignação face ao atual modelo de pseudo-desenvolvimento insustentável do ponto de vista ambiental, que gera injustiças e perpetua desigualdades sociais. É também por isso que os Verdes consideram de toda a oportunidade a greve geral convocada para o próximo mês pelos trabalhadores portugueses. É a resposta possível. Termino citando o grande escritor Miyakoto. Dizia assim: a maior desgraça de uma nação é que, em vez de produzir riqueza, produz ricos. E é isso, dizemos nós agora, é isso exatamente que os governos têm andado a fazer. Viva a República, viva o 25 de Abril.